Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje sobre uma história. Vamos contar uma história. O título da história é Tocar a Campainha. Isso. Você que é espírita, está assistindo nosso vídeo, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas, importantes para a doutrina, importante para o canal também, conforme nós nos habituamos a lembrar. Você imagine um sujeito que está em casa, está lá, cuidando dos seus interesses domésticos ou profissionais, trabalhando ali home office, quando soa a campainha de uma maneira insistente, e ele que não esperava a visita, pensa, quem será? Quem será, inclusive uma hora dessas, mas prontamente vai atender. E então o inesperado ocorre. Esta é uma história, portanto, fictícia, né? Uma história com E, portanto ela é fictícia, mas que revela como pode ser o nosso mundo íntimo e o quanto nós podemos assim, nos deixar levar pelas coisas que nós criamos na mente. Em regra, nem sempre criamos coisas das quais possamos sentir assim uma justa satisfação pela nossa criação. Ser feliz ou infeliz, ou ainda piorar o que já não é bom, depende do que circula na nossa mente, conforme, inclusive, os ensinamentos do Espírito Joana de Ângeles, né, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, lá na série psicológica, naquela série psicológica que o Divaldo psicografou de autoria espiritual da Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles. A história que nós vamos narrar, ela é muito conhecida e possui até diferentes versões. Eu, inclusive, já ouvi a título de anedota, mas sem que na anedota, inclusive, ela perdesse a sua essência, a essência dos seus ensinamentos. Né? E nós vamos adequá-la naturalmente à filosofia espírita como explicação de como podemos mudar e sermos felizes. Um sujeito passando por uma feira, agora vamos contar a história, um sujeito passando por uma feira de artes, em uma alameda ali no seu bairro, ele viu um pequeno quadro que era delicado e nostálgico ao seu tempo. Ele se encantou pelo quadro, né, por ele, e comprou, naturalmente comprou, tinha um recurso, comprou. Feliz com a compra, chegou em casa assim, procurou um prego e se dispôs a colocá-lo imediatamente na parede, logo ali, ó, no seu escritório, colocar o quadro que ele havia comprado, pelo qual ele havia se apaixonado. Mas logo lembrou, puxa, não tem martelo, mas não tem problema não. Eu vou usar aqui o salto do sapato. E não deu certo, é claro, não deu certo, pois danificou o calçado, ficou cheio de furinho assim, o salto do sapato, né? Já sei, pensou, eu vou usar o espremedor de batatas. Ele é pesadinho, vai dar certo. Mas danificou a peça culinária também não deu certo. Ô diabo, ele pensou. Já sei, vou usar o ferro de passar roupa. Vou usar. Não, vou não. Logo em seguida ele já disse, vou não, porque não vai dar certo, será outro estrago. E ficou ali pensativo quando ele se lembrou do seu vizinho, pois ele tem um martelo. Ele tem um martelo sim. Eu vi, pensava ele consigo mesmo, né? Eu vi consertando a cerca na semana passada e ele pode me emprestar. Ele pode me emprestar, vou pedir para ele. Peraí. Mas pensando bem, e se ele não quiser me emprestar? Não quiser emprestar o martelo? Esses dias mesmo, ele passando por mim, me cumprimentou assim sem muito entusiasmo, mas acho que era porque ele estava com pressa. Ou será que não? Será que não foi isso? Será que essa foi só uma desculpa para não estender uma conversa comigo? Talvez ele tenha algo contra mim. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Talvez ele tenha algo contra mim. E tudo passando na mente do sujeito, olha só. Mas por quê? Eu não fiz nada para ele. Nunca fiz nada para ele. Eu acho que ele deve estar imaginando coisas. Eu, se tivesse um martelo e alguém quisesse emprestá-lo ou alguma outra ferramenta, eu emprestaria de bom grado, não tenha dúvidas, eu emprestaria sim. Né? E assim prosseguiu ele, pensativo, e cada vez mais indignado com o vizinho, que não queria lhe emprestar o martelo, segundo ele imaginava. Já estava, inclusive, com as faces vermelhas de raiva. Estava danado com o vizinho, né? Enquanto o vizinho do lado não fazia ideia do que ocorria na mente daquele ser pensante, agora completamente descontrolado. Mas por que é que ele não quer me emprestar o martelo, afinal de contas? Trata-se de um simples favor, poxa vida.
e pensando bem, é gente dessa laia aí que só complica a nossa vida, né? Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo e eu não, né? Mas isso não fica assim, não. E isso é muita doideira, não vou deixar barato, mas não vou mesmo. E me paga agora mesmo, e é pra já, né? Assim, esbaforido, ele correu até a casa do vizinho, com o pequeno quadro uma das mãos e o preguinho na outra mão, tocou a campainha com insistência, e assim que o vizinho abriu a porta, antes que ele pudesse dizer qualquer que fosse uma coisa, qualquer que fosse, o visitante então foi logo berrando. Aqui, ó, um péssimo dia para o senhor, tá sabendo? Pois pode ficar com o seu martelo, pois eu já não preciso mais dele. E fique também aqui com esse quadro e com esse preguinho também. E se tiver vergonha na cara, vou lhe avisando. Nunca mais se dirija a mim, nunca mais me dirija a palavra. E no mesmo instante, com aquele rompante, ele foi embora. O vizinho, então, com o quadro e o prego nas mãos, sem saber de que se tratava, encostou a porta assim, calmamente, pensativo, sentou-se no sofá, pasmo com o ocorrido, naturalmente, e em seguida sua esposa veio lá do fundo da casa, querendo saber qual a razão daquela gritaria e quem havia tocado a campainha com tanto empenho. E ele disse: sei não qual foi a razão dessa gritaria, viu? Só sei que ganhei esse pequeno quadro aqui, ó. Um preguinho também. E de sobra, perdi a amizade do nosso vizinho aí do lado, que me desejou um péssimo dia e saiu num rompante, furioso. O casal se entreolhou, ambos agora sentados no sofá, e a mulher então quebrou o silêncio, algo barulhento, de seus pensamentos, dizendo: bom, pelo menos o quadro é delicado e de muito bom gosto. Nós temos o quadro, temos o preguinho, você tem o martelo, então bora lá pendurar. Foi assim que reagiram. Veja só que diferença. Aliás, como nos ensina Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, psicografia do Divaldo Franco, conforme eu já disse, referindo-se à saúde mental no capítulo Fatores de Desequilíbrio, ela diz que a saúde da criatura humana, ela resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar. Dentre esses fatores está o equilíbrio mental, a harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, parece no seu caso do vizinho violento, que não, por não ter um martelo, pode-se então considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Qualquer distonia entre as energias que o espírito envia à matéria, abre então campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam, naturalmente, a desconcertos, no plural, desconcertos patológicos, conhecidos como enfermidade. A Joana ainda acrescenta que a mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, como a do caso aí, narrado ainda há pouco, ela perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras, infelizes, né, que respondem pelo estado inarmônico da psique, da emoção e do corpo. A história fictícia narrada, infelizmente, é o estado da maioria de nós, na humanidade. Contrariamente a ele, o casal vizinho agredido trabalhou e o fato em si, o fato ocorrido, preservaram seus ideais superiores, não foram lá tirar satisfação para saber do que se tratava e aproveitaram do presente recebido, ainda que a contragosto de quem o deu, né? E o fizeram para a manutenção do seu bem-estar e da saúde em suas várias expressões, conforme também ensina Joana de Ângeles. Analisando então os fatos da vida real em nós, e mesmo em histórias fictícias como esta, associando aos ensinamentos do Espírito Joana de Ângeles, nós somos então convidados a nos enxergar e identificar o quanto precisamos trabalhar pela nossa mudança, a quantas andam os nossos, ou a quanto anda os nossos pensamentos, as nossas criações mentais. Será que nós estamos brigando intimamente por um martelo, por um prego, por uma parafusadeira, por um macaco que leva o veículo, sei lá o quê? Afinal, é de se pensar, né?
é de se pensar. Reflitamos e vamos adiante.